Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu vou conversar com a gerente de sustentabilidade do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, a Maria Helena Calado. Nós vamos falar sobre os resultados positivos do Sistema Campo Limpo, programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. No quadro Ideia Sustentável, vamos conhecer um estudo feito no mundo inteiro que aponta para um crescimento das alternativas de transportes menos poluentes. O Ação Sustentável começa agora. O Brasil é referência mundial em destinação de embalagens, pós-consumo de defensivos agrícolas principalmente, com cerca de 95% do material descartado reciclado. O Sistema Campo Limpo é um programa brasileiro de logística reversa dessas embalagens. Ele evitou a emissão de 752 mil toneladas de gás carbônico equivalente, que é isso que a gente fala, né, dos gases que promovem aí as mudanças climáticas. E para falar sobre esse tema tão importante, que é comandado pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, eu converso agora pela internet com a gerente de sustentabilidade do INPEV, Maria Helena Calado. Olá, Maria Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável com esse assunto tão importante. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. Olha, veja bem, nós tivemos, a gente citou aqui, 95% dessas embalagens recicladas. Ao que você acha que se deve tanto sucesso de um programa que começou, não faz muito tempo, né? Há quanto tempo começou o programa Campo Limpo? Faz 18 anos. 18 anos. Em 18 anos você não muda uma mentalidade de uma população. Ao que você acha que se deve esse sucesso tão grande? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores que determinaram o sucesso do sistema, né? Em primeiro lugar, a existência de uma lei que dividiu responsabilidades entre todos os elos da cadeia. Então, cada elo da cadeia agrícola tem responsabilidades claramente definidas nessa legislação. Depois, o segundo ponto que eu acho que é um fator determinante para o sucesso do sistema é a integração de todos os elos da cadeia desde o começo. Então, sempre que se pensa numa ação, numa atividade, numa campanha dentro do sistema Campo Limpo, sempre são envolvidos todos os elos da cadeia, de forma que a responsabilidade de fato é dividida entre todos os elos, né? Além disso, grandes esforços de educação e de conscientização do agricultor e também dos demais elos da cadeia, e também um grande esforço dirigido para sistemas de informação que orientam a tomada de decisão no caminho de maior eficiência, maior produtividade e redução de custo. Certo. Existe algum castigo, a gente chama em direito de uma sanção, né? Existe alguma coisa para quem não destinar essa embalagem de forma adequada? Não, existe a responsabilidade do agricultor de devolver a embalagem no local indicado na nota fiscal de compra, quer dizer, quando ele compra o produto, é indicado onde ele tem que devolver a embalagem. É obrigação legal dele devolver essa embalagem nesse local. Ele tem 1 ano após a compra do produto para devolver essa embalagem vazia. Se ele não devolver e sofrer uma fiscalização, ele pode ser autuado, sim. Tá, E essa autuação é desde uma advertência até multa, eventualmente até prisão. Ah, isso que eu ia perguntar. São sanções que variam de acordo com o tipo a quantidade, a demora dele de devolver essas embalagens. Eventualmente a recorrência, enfim, mas são casos muito isolados hoje no Brasil, graças a Deus. Ah, ainda bem, porque o que eu entendi realmente que fez a diferença foi essa responsabilização de todos os elos, porque quando o produtor não devolve, aquele distribuidor também fica no pé, né? Eu já vi muito vendedor de insumo ligando para o agricultor dizendo, escuta, o senhor está devendo as embalagens. Quer dizer, isso acaba dando uma eficiência maior ao sistema, de fato, certo? No sistema, como a gente comentou, né? Como já há 18 anos o sistema está muito bem implementado e está muito estruturado, existe um conhecimento muito grande de qual é a responsabilidade de cada elo da cadeia. Então, quando a gente fazia pesquisas, agora nós não temos pesquisas mais recentes com os agricultores, mas no passado
a gente tinha índices de conhecimento do sistema acima de 98%, 99%. E no momento que o agricultor compra um produto, na nota fiscal de venda do produto, vem indicado onde ele tem que devolver. Então, ele sabe que ele tem que devolver. Ele sabe que ele corre o risco de uma fiscalização e de uma sanção caso não devolva. Agora, o mais interessante disso tudo é que o agricultor ele tem uma grande adesão ao sistema porque ele reconhece a responsabilidade dele e a preocupação que ele tem com a terra, com a boa destinação das embalagens, né? Com não correr riscos de contaminação, com não correr riscos de uma fiscalização. Então, o agricultor, de fato, ele é muito aderente ao programa. Eu entendo, eu vejo essa aderência em coisas similares, cadastro ambiental rural, por exemplo, para a regularização ambiental do produtor, mas o que a gente sente falta é da aderência da população urbana à reciclagem, à separação dos recicláveis na sua casa. Porque, primeiro, não há sanção para quem não separa. Segundo, que você não tem os elos envolvidos. Então, às vezes, a pessoa diz, eu não separo porque não tem a coleta seletiva. Já nas embalagens, a coleta seletiva está pronta, ele vai devolver exatamente aonde ele comprou essa embalagem. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprimorar. Eu acho que pode servir de exemplo esse sistema para implementar nas cidades o sistema de coleta seletiva nas residências. Você acha que eu estou sendo muito otimista? Não, não acho que você está sendo otimista, não. Eu acho que os conceitos por trás do sistema Campo Limpo, que são também os conceitos que em certa medida, embasam a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, são conceitos que podem embasar qualquer política de gestão de resíduos sólidos. Então, responsabilidade compartilhada, busca de ecoeficiência, né? Essa ideia de que todo mundo é responsável pelo resíduo que gera, que está na base também do próprio conceito de economia circular. Né? Então, na economia circular, toda pessoa que se beneficia por um produto ou serviço tem que assumir a sua parcela de responsabilidade na destinação ambientalmente adequada desse produto. Né? Então, acho que esse conceito de responsabilidade compartilhada, sem sombra de dúvida, vai permear aí qualquer sistema eficiente de sucesso de gestão de resíduos sólidos. Sim. Existe um índice maior de adesão em regiões do país? Existe, mas na verdade, na média, a gente costuma sempre falar de média, né? Quer dizer, em média, 94% de todas as embalagens, as embalagens plásticas primárias, ou seja, aquelas que entram em contato direto com o produto, né, são devolvidos. Então, como esse índice é muito grande, esse índice varia muito pouco, né? E tem muitas coisas que determinam esse índice. Então, por exemplo, num ano em que teve algum fator climático e, em função disso, o agricultor utilizou menos produto, esse índice pode baixar um pouquinho, não porque ele não devolveu de maneira correta, mas porque ele não esvaziou a embalagem. Então, essa embalagem não está pronta para voltar para o sistema ainda. Certo, e, de verdade, esse índice, ele flutua muito pouco. Certo, não, é importante porque a gente tem a ideia de que, nossa, e nos locais onde é difícil a devolução, mesmo assim existe um conhecimento desse produtor de que ele precisa voltar lá para devolver. Agora você Sim. falou aí na responsabilidade compartilhada e você falou na ecoeficiência. O que determina essa ecoeficiência do sistema? O que seria a ecoeficiência no sistema de devolução de embalagens? Então, nós temos um estudo conduzido pela Fundação Espaço Eco, e anualmente nós atualizamos esse estudo. A ideia desse estudo é fazer uma comparação entre o cenário que existe hoje, né, com a existência do sistema Campo Limpo, e um cenário hipotético de não existência. Então, se essas embalagens não encontrassem o seu destino ambientalmente adequado, o que aconteceria? Qual seria o impacto no meio ambiente? E é isso que a gente busca informar por meio desse estudo. Né? O que esse estudo tem mostrado, porque é claro que até intuitivamente, né, de você pensar do benefício de retirar essa quantidade de embalagem do meio ambiente, e nós estamos falando desde o começo do sistema, em mais de 560 mil toneladas de embalagens que já foram retiradas do meio ambiente e que encontraram a destinação ambientalmente adequada. 560 mil toneladas, são 560 isso. Milhões de quilos, milhões, é isso. Nossa, é muita embalagem. É muita embalagem.
Você sabe que uma vez a gente fez uma simulação, né, para fazer uma animação. De volume. E a gente fez uma estimativa. A gente fez uma estimativa que se essas embalagens fossem colocadas uma do lado da outra, dava para ir até a Lua e voltar. Que loucura, Então, imagino. assim, é muita embalagem, né? Sem dúvida. Então, é claro que só o benefício de retirar essas embalagens do meio ambiente já é um benefício ambiental enorme. Mas quando a gente fala que 95% dessas embalagens seguem para reciclagem, então nós estamos falando de mais de 530 mil toneladas de embalagens, né? O que acontece? Você tem um benefício adicional que é potencializado porque você tem uma grande economia na extração de recursos naturais. Sem então, dúvida. quando essas embalagens são recicladas, elas evitam que recursos naturais sejam extraídos, além da economia energética envolvida na extração desses recursos, né? E é isso que gera, então, quando a gente fala, né, de mais 750 mil toneladas de gás carbônico equivalente que deixaram de ser emitidos por conta da existência do sistema Campo Limpo, né? Para ter uma ideia desses números, isso seria, né, a economia energética do sistema Campo Limpo seria o suficiente para abastecer 5 milhões de residências durante um ano, né? Então, é uma economia de energia muito grande, né? Nossa, uma economia... São números aí assustadores. Desculpa te cortar, mas é que a gente pensa Não, num imagina. sistema eficiente, mas a gente não tem ideia do tamanho dessa eficiência e desse estudo de ecoeficiência que eu achei muito interessante. Eu quero voltar a falar disso com você no próximo bloco para a gente ver exatamente como é que isso foi feito. Pode ser? Claro, estou à disposição. Então, até já, eu já volto com você para a gente falar disso, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, dúvidas muitas chegando aqui para a gente. Se você fica aí até o final desta dúvida, porque aí você vai saber como mandar a sua. A dúvida que chegou agora para nós foi a regularização ambiental frente à garantia dos bancos. Nessa crise de coronavírus, todo mundo está precisando buscar mais crédito e tem muitos bancos que estão negando créditos a produtores que têm alguma pendência ambiental, que não tem sua reserva legal ainda, que não tem a sua APP demarcada ainda ou que de alguma forma tem algum débito ambiental. Isso é legal? Essa é a pergunta. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com a gerente de sustentabilidade do Impev, Maria Helena Calado. É já que a gente volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. Bem, no primeiro bloco a gente deixou aqui em aberto a questão do crédito frente à regularidade ambiental da propriedade e a pergunta é a seguinte: é verdade que isso é legal? O banco pode exigir uma regularidade ambiental da minha propriedade para me ceder um crédito? E a pergunta que se faz não tem uma resposta única. Essa resposta é depende. Por quê? Primeiro ponto. O banco, quando ele faz uma análise de risco da concessão do crédito a um produtor, essa análise de risco também contempla a saúde ambiental da propriedade. Por quê? Porque se esse produtor não estiver em dia com o que ele precisa estar, ele pode ser multado, ele pode ser embargado, aí ele não vai conseguir produzir e, consequentemente, ele não vai conseguir pagar o banco. Mas se essa exigência ambiental do banco for uma exigência que ainda não está sendo exigível, por exemplo, você ainda não precisa ter indicado qual é a forma de regularização da sua reserva legal. Você tem até o final deste ano de 2020 para fazer essa indicação, caso esse prazo não seja prorrogado. Se o banco exige de você uma garantia que ainda não é exigível, esta garantia pode sim ser questionada. Então, se você já fez o seu cadastro ambiental rural, mas você tem uma pendência ambiental, se esta pendência ambiental não for exigível do ponto de vista de prazo e não for um embargo, alguma coisa que te impeça de produzir, o banco não pode exigir, você pode aí buscar um socorro numa ação judicial ou recorrer ao próprio gerente do banco explicando a situação, certo? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda dúvida aqui pra gente, é só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 942 58 9183, ou pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. E vamos agora ao Ideia Sustentável. O uso de carro particular deve diminuir nos próximos 10 anos.
Um estudo feito em mais de 30 metrópoles no mundo aponta para um crescimento do transporte público e das alternativas menos poluentes de mobilidade urbana, como a bicicleta. Sobre 4 rodas, 2 ou até mesmo uma, de ônibus, metrô, a pé. Todo mundo dá um jeito de chegar onde precisa. Mas o que conta na hora de escolher o meio de transporte? O Ricardo, por exemplo, não se imagina sem carro. De jeito nenhum, eu sou cadeirante. Eu uso cadeira de rodas e mobilidade, acessibilidade nessa cidade ainda precisa de bastante. Já para o Alberto, carro só em trajetos curtos. Da minha casa ao metrô Brooklyn tem 1 quilômetro, deixei o carro lá, tem um lugarzinho, depois eu vim de metrô e estou andando. Por que não vir de carro? Primeiro que é cansativo, segundo, vamos dizer, estressante, terceiro, antieconômico, eu não preciso... Para que eu tenho que ficar andando? Olha aí que loucura. E nessa loucura de dizer que não te quero, muita gente tem deixado o carro de lado. Hoje em dia eu até desfiz do carro. Eu demorava 2 horas para sair de casa e ir para o trabalho de carro, de metrô e trem eu demorava 1 hora. Assim, aos poucos, o número de viagens de carro particular deve cair até 10% na próxima década. É o que aponta um estudo feito em mais de 30 metrópoles do mundo, incluindo São Paulo. Um cenário comum às grandes cidades são as ruas lotadas de carros, causando longos congestionamentos. Mas essa paisagem deve mudar num prazo de 10 anos, com opções mais ecológicas de transportes. A bicicleta é aquela escolha que mais cresce e até 2030 deve aumentar em até 18%. Seguida do transporte público e numa ascensão um pouco menor, o número de pessoas que optam por andar a pé. Esses meios de transporte serão maioria utilizados em 49% das viagens, mas os carros particulares ainda ficarão com 46%. Trajetos de táxi e carros de aplicativo serão responsáveis pelos 5% restantes. A capital paulista será a terceira cidade do mundo onde a mudança nos hábitos de transporte será mais sentida, atrás de Manchester, na Inglaterra, e a capital russa, Moscou. A pesquisa aponta que por aqui a queda no uso de carros deve ser de 28%. Mas isso não depende só da mudança de hábito dos motoristas. Nossa rede de metrô deveria ter tido, vamos dizer, dentro dos próprios planos de governo, nós devíamos estar com quase o dobro já do número de quilômetros de metrô que nós temos. E a gente continua agora o nosso bate-papo com a gerente de sustentabilidade do INPEV, Maria Helena Calado. Maria Helena, vamos voltar aqui. A gente estava falando desse estudo de ecoeficiência que me pareceu assim, com resultados maravilhosos do ponto de vista de emissão de gases do efeito estufa, do ponto de vista de economia na extração de recursos, né? Para que, já que essas embalagens são recicladas, eu não preciso extrair a matéria-prima para fazer novo plástico, se for, né? Como é o caso. Desde quando é feito esse estudo de ecoeficiência? Então, esse estudo, ele considera a existência do sistema desde 2002. Então, ele é refeito todo ano, né, e soma o último ano, né, de tal forma que a gente tenha a soma de todos os anos, incrementos, né? De todos os anos, né? Se não me falha a memória, a primeira vez que nós fizemos o estudo foi em 2007 ou 2008. Certo. Tá? Mas ele considera desde 2002 que foi o início do sistema. E ele considera com os números reais, de devolução real dessas embalagens. Exatamente. Já aconteceu alguma transformação na indústria de embalagens para que essas embalagens sejam menos impactantes ou ela é sempre a mesma desde o começo do processo? Não, já aconteceu sim, já aconteceu tanto das embalagens serem menos impactantes, como ter mudança do material das embalagens, né? E aí tem uma questão do impacto ambiental da embalagem, mas tem uma questão também relacionada com a maior ou menor facilidade de reciclagem dessa embalagem, né? Então, o que muitas vezes acontece é que às vezes a indústria está pensando em alterar alguma embalagem e consulta a gente para entender qual é o impacto que essa nova embalagem traria para o sistema Campo Limpo, né? Então, não que isso seja determinante, mas é um fator a mais na tomada de decisão para que uma embalagem nova seja adotada. Não, é um super prestígio por parte da indústria, né? Porque reconhece o sistema Campo Limpo como eficiente, entende a importância dessa embalagem ter um material mais facilmente reciclável, porque tem muita coisa que às vezes o processo de reciclagem acaba ficando mais caro do que, ou mais poluente às vezes, né? Dizem aí, tem um questionamento aí, viu, pessoal, a respeito de papel reciclado. Se
pegar o papel usado e transformá-lo em papel reciclado não gera mais gases do efeito estufa, mais impacto do que usar novamente um outro papel que vem de madeira plantada e que essa madeira sequestrou carbono. Então, é muito interessante quando se faz toda essa viagem por todo o processo. E essa é a minha próxima pergunta. Essa medição de ecoeficiência, ela leva em conta a forma de fabricação dessas embalagens? Ela leva em conta o material que a fabricação o material que a embalagem é feita, e ela leva em conta, sim, o processo de fabricação, porque, na verdade, ela vem desde a extração do recurso natural. Então, de uma embalagem virgem, esse estudo de ecoeficiência considera desde a extração do petróleo para a produção desse plástico até a reciclagem dessa embalagem, ou a não reciclagem, para ter a comparação do que aconteceria se essa embalagem permanecesse no campo. Sim, tanto com a nova extração de petróleo quanto com a poluição que ela geraria. O INPEV hoje, ele tem... Quais são os planos, né? Com relação ao Campo Limpo, esse sucesso todo, aonde vocês estão, como é que está o planejamento do INPEV com relação ao futuro aí, para que cada vez seja mais sustentável e o Brasil seja cada vez mais exemplo nesse ramo? Eu acho que os nossos planos vão muito na direção de sustentabilidade mesmo, né? Nós temos estabelecido na nossa visão, desde a fundação do Instituto, então desde 2002, que a gente busca a autossuficiência financeira do Instituto, né? Então, o que a gente tem feito é, assim, os nossos planos são sempre muito orientados no sentido de buscar maior eficiência, de reduzir custos, de capturar valor, né? No sentido de fazer com que essa logística reversa seja um processo não só ambientalmente sustentável, mas também economicamente sustentável, né? Então, esse é a nossa grande ambição. É nesse sentido que a gente coloca os nossos esforços hoje. É o desafio, além de continuar, né? Além só de continuar mantendo o sistema Campo Limpo nos níveis de excelência que faz desse sistema um reconhecimento mundial, né? Uma referência mundial quando o assunto é logística reversa. Sim, eu ia dizer exatamente isso, que além da gente ter esse trabalho de excelência do ponto de vista ambiental, o econômico acaba sendo sempre um grande desafio, né? Você trabalha nesse ramo há quanto tempo no INPEV? Desde o começo? No INPEV eu trabalho há 8 anos, mas eu trabalho com sustentabilidade já há mais de 15 anos. A gente fala assim, né? Mais de 15. Eu também passo a falar isso, mais de 15. É melhor não falar muita data, né? Eu prefiro que não. Mas em todos os sistemas que a gente percebe uma eficiência e uma forma sustentável de fazer as coisas, o grande desafio sempre é a parte econômica. O INPEV vive do quê? Ele recebe colaborações, ele pode receber doações, como que funciona? Não, o INPEV é um instituto sem fins lucrativos, criado e mantido pela indústria de defensivos agrícolas para ser o mandatário da indústria quando o assunto é logística reversa de embalagem vazia de agrotóxico. Então, o INPEV representa a indústria, como eu disse no começo, né, que cada elo da cadeia agrícola tem a sua parcela de responsabilidade, né? Então, o INPEV representa a indústria para executar, né, a responsabilidade da indústria, que é exatamente pegar essas embalagens dos pontos de recebimento, fazer o transporte dessas embalagens e dar para elas o destino ambientalmente adequado. Certo, a parte da indústria está aí, a parte do vendedor, do fornecedor, é pegar essa embalagem, entregar ao produtor e recebê-las novamente, e a parte do produtor é trazer de volta essas embalagens. Trazer de volta, lavar, utilizar, lavar, perfurar e trazer de volta. Vamos tocar nesse assunto super importante. Tríplice lavagem. Tríplice lavagem. A perfuração para armazenamento. A armazenação para impedir que essa embalagem seja reutilizada. Ela é perfurada, não é para não ficar resíduo, é só para não utilizar para outra coisa. Exatamente. Porque não fica resíduo na embalagem, né? Se você pensar no processo tríplice lavagem, a embalagem é lavada e essa água da lavagem é incorporada na cauda que vai ser aspergida na lavoura, né? Então não fica resíduo na embalagem. Sim. Sim, é só para impedir a reutilização mesmo. É para impedir a reutilização. Existe embalagem que volta sem a perfuração? Há uma recusa por parte do revendedor? Não há recusa, né? E mais uma vez, né, como o agricultor é muito envolvido no sistema, a quantidade de embalagens que a gente recebe fora dos padrões ou fora dos procedimentos especificados é muito pequena.
O cara já vem sabendo o que ele vai fazer. Esse é nosso produtor rural brasileiro. Ele sabe o que ele tem que fazer. É isso aí, não tem dúvida. Você acha que esse pouquinho que falta, esse 5% que falta na conta para chegarmos aos considerados 100%, é por conta daquilo que você disse de não usar todo o produto? Você acha que isso atinge os 5%? Ou que ainda tem alguém que não devolve? Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Quer dizer, a embalagem não volta sozinha para o sistema. Alguém precisa levar a embalagem de volta, né, nas centrais de recebimento, né? É claro que, mas quando a gente diz esses 5%, esses 6% que está faltando, não quer dizer que essa embalagem está jogada no meio ambiente, que essa embalagem não está coberta pelo sistema, né? Tem um pouco isso que a gente comentou, que às vezes a embalagem ela não é esvaziada totalmente, certo. Então, quando a gente olha isso no tempo, ela não é devolvida num ano, ela é devolvida no ano seguinte, né? Às vezes existe uma quantidade de produto que fica nos canais de distribuição, então que não são vendidos. Então, é uma série de fatores que justificam, né, que o número não seja 100%. Agora, o que é importante a gente sempre dizer é que o sistema está preparado para receber 100% das embalagens que vão para o mercado. Então, assim, nenhuma embalagem deixará de ser recebida e deixará de ter a destinação ambientalmente adequada, né, desde que ela chegue nas centrais de recebimento, né, a partir do momento que ela chega nas centrais de recebimento. Claro, não, excelente. Um orgulho para a gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns pelo foco, por estar sempre colocando a gente na frente, porque de fato o Brasil e eu adoro dizer isso, é o maior reciclador de embalagens de insumos do mundo, certo? Certo. Muito obrigada, viu? Um abraço para você, obrigada por participar do Ação Sustentável. Sou eu que agradeço, estou sempre à disposição, obrigada. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.